Há momentos em que a natureza se manifesta de forma violenta, sem sequer olhar aos estragos. Com os avanços tecnológicos, a meteorologia é cada vez mais precisa. Mas ainda assim, quando o mau tempo chega, é muitas vezes uma surpresa. Agora chamo a atenção para as imagens que se seguem. Pense no que foi necessário acontecer para que todos conseguíssemos vê-las. Ora, para que estas imagens chegassem até nós, houve alguém que teve de captá-las, alguém que em muitos casos, daqueles que nós vimos, pôs em risco a própria vida para filmar estes fenómenos naturais. Não é por acaso que muitas destas imagens são gravadas, mas sim porque há quem se interesse por este tipo de fenómenos e vá até aos locais propositadamente para assistir e registar. E em alguns casos há quem organiza a vida para isto mesmo, são os chamados caçadores de tempestades, que até marcam as férias com o intuito de assistir a este tipo de situações. Em Portugal também há entusiastas de tempestades, como os meus próximos convidados, o André e o Francisco, que estão aqui comigo. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Obrigado. André, vamos lá ver, quando nós falamos de caçadores de tempestades, isto aplica-se um bocadinho ao vosso caso, mas antes de serem caçadores, grandes entusiastas pelo menos. Sim, grandes entusiastas, portanto, é algo que já nasceu connosco. Há pessoas que desde pequeno começam a se interessar por futebol ou por ver a bola, sempre que dá o Benfica ou o Sporting para tudo e eles vão ver. Nós é um pouco pela meteorologia, não é? Estamos a fazer alguma coisa e começa algo mais agressivo lá fora, uma chuva mais forte, um granizo, e nós paramos e, o que é que se passa? Mas o André lembra-se de ser pequenino? Lembro-me de ser pequenino, de ser mesmo muito pequenino, e a minha mãe deixar-me a pôr na janela a ver a chuva porque eu ficava muito mais calmo. Era como se fosse um desenho animado que estava a acontecer. E lembro-me perfeitamente de ser pequeno e ir correr para a janela e pôr a cadeira e pôr por cima e ficar ali a ver. Aliás, a minha mãe brincava muito comigo no sentido de, quer dizer, quando está sol, nunca abres as janelas, mas quando está a chover tem sempre tudo aberto. Portanto, era assim um fascínio. Então, quando havia trovões, melhor ainda, não é? Então, a minha mãe, que tem mesmo pânico, ela fechava tudo, era ela a fechar e eu abrir. Ela dizia, isso é perigoso. Eu, não, mãe, não é perigoso. Então, para raios, não sei o quê. Eu estou aqui dentro, estou sossegadinho, só estou a ver o espetáculo lá fora. Portanto, isso era melhor do que um bom desenho animado. Sim, era muito melhor do que um bom desenho animado. Até o Dragon Ball ficava para trás. Oh, Francisco, também era assim? É assim, eu neste caso era um bocadinho mais ao contrário. Eu quando era pequenino tinha bastante medo de trovadas e fugia delas. A sério? Tanto que agora a ironia é que eu vou atrás delas. Então como é que se dá essa viragem, Francisco? É assim, o que eu tinha mais medo era do barulho, do trovão. E pronto, e costumava estar à janela com a minha mãe a assistir às trovadas, até ao dia em que, pronto, houve uma descarga perto, um raio. Que caiu ali perto de casa? Sim, eu comecei a ficar com aquela curiosidade. Fiquei com o medo, mas comecei também a ficar com aquela curiosidade. Isto foi assim, deixa lá ver outro, como é que será a seguir? E a partir daí comecei a perder o medo e a ganhar o gosto por isto. Mas, Francisco, é um gosto de um amador. Sim. Como é que o que é que isto ocupa na vida do Francisco, este gosto? É todos os dias vai ver bocadinhos, vai investigar, trocar opiniões? Como é que isto acontece? Assim, este gosto, pronto, para além da minha vida pessoal, do trabalho e dos amigos, dedico um bocado também a isto, a ver modelos todos os dias. Gosto sempre de... O que é isso de ver modelos, Francisco? Pronto, os modelos em que a gente se baseia para saber se vai estar condições atmosféricas adversas, ou se o tempo vai estar bom, ou, portanto, desde temperatura a ventos. Portanto, agora estamos aqui, neste último período, assistimos aqui a grandes fenómenos, não é? Que são muito raros nos últimos anos e até nas últimas décadas em Portugal. Ainda na sexta-feira, aqui mesmo em Carnaxide, caíram pedras durante imenso tempo. Vocês tiveram com atenção a isso, André? Sim, nós temos com muita atenção.
É nestas alturas que aparece sempre muito mais pessoas a falar da meteorologia e que nasce sempre muito mais esse entusiasmo. Nós temos tido muita instabilidade, temos tido sempre uma corrente do oeste com muitas perturbações e, portanto, sempre bastante instabilidade. E na sexta-feira foi mesmo muito granizo, Mas ainda no ano passado, em abril, não sei se recordam, também tinha caído igualmente muito granizo também ali na caiu, zona de Benfica, exatamente. que até apareceram imagens do Estádio da Luz completamente branco. Portanto, o granizo é um fenómeno que ocorre, não tem uma estação. Não tem uma estação, portanto pode ocorrer mesmo até no verão, nas trovoadas de verão. Derretem mais facilmente, sim, não é? derretem mais facilmente. Ouvimos muitas pessoas a chamar que era neve, mas não é neve. Para ser neve tinha que ser muito mais frio e acontece outro tipo de situações. Era mesmo granizo, muito granizo, que originou todo aquele volume grande. E aqui há uns anos houve muita neve em zonas do país, até mesmo em Lisboa, que não nevava há tanto tempo. O André era miúdo, não é? Sim, isso foi talvez a minha melhor história a nível de meteorologia, que foi saber que estava a nevar muito perto de Lisboa, como a colega me estava a dizer, Torres Vedras, que lá já nevava, e eu à janela a pensar, poça, aqui não neva, é impressionante. Que azar que eu tenho. E depois comecei a ver uns flocos de neve a cair nos farrapos e pensei, epá, não acredito. E na altura ainda não conhecia pessoas ligadas à meteorologia. E eu lembro de pegar nos meus amigos, pegarmos do carro e irmos todos para a serra. Eu moro em Odivelas, portanto a serra ali mais perto tem 300 e tal metros de altitude, e íamos mesmo para a serra onde acumulou bastante, e não era para aí um pão de neve, e então portanto, foi há alegria imensa. saídas de casa, André, para ir onde está a acontecer um fenómeno qualquer de mau tempo. Sim, há saídas de casa. Mas tipo quê? Assim, sair de casa de madrugada e ir ali porque dizem que chove ou que faz trovões? Ir ali para não sei onde? Não é uma questão de dizer, nós fazemos mesmo um acompanhamento sério. Do boletim meteorológico. Exato. E do boletim e dos modelos, como a colega referia, portanto, cartas de previsão, e depois fazemos uma espécie de nowcasting, que é seguir em tempo real a aproximação ou formação de células ou de nuvens que poderão dar algum potencial. E é a partir do radar de meteorologia, da precipitação, que nós acabamos por seguir essas ocorrências. Então, se nós vemos que há uma célula que se está a formar, ou há condições para se formar, imaginemos uma tempestade aqui ali na margem sul, ou na zona de Cruz, que são zonas que têm algum potencial para isso, então nós programamos um dia antes, ou mesmo na manhã do próprio dia, quem está disponível, enchemos um carro, pegamos num carro e vamos. Pegamos alguns aparelhos meteorológicos, um termómetro, um anemómetro, que isto serve para medir o vento. Isso serve para medir o vento? Sim, serve para medir o vento. Então, se eu soprar, isso acontece alguma coisa ou não? Exatamente, eu posso pegar. Acontece. Eu posso mostrar. Com a luz não dá para ver. Estas engenhocas, eu nem sabia que existiam coisas destas. André, vamos lá ver. Pronto, com a luz não dá para ver, mas basicamente o que acontece é, portanto, o vento passa por aqui, faz e mede a velocidade do vento e indica logo aí no logo, visor. É instantâneo. Portanto, o vento sopra aqui e depois tem informação aqui. Coisa extraordinária. Mas vocês conseguem descobrir estas coisas, Francisco? Vocês há um fórum onde vocês participam também, não é? É um fórum ligado ao Instituto de Meteorologia? Ou não? Não, o nosso fórum é um fórum totalmente de meteorologia só de amadora. apaixonados por meteorologia? Sim, onde temos milhares de pessoas. Por exemplo, neste último evento do granizo, tivemos, em termos de visitas, em simultâneo, tivemos 1.700 visitas, o que é bastante bom. É um fórum onde os utilizadores partilham os seus gostos. Um gosta mais de sol, outro do verão, outro coisas mais extremas. E onde acabamos por, naquele espírito de equipa, aprender uns com os outros. Acabamos por ser, se me permite a expressão, ser professores uns dos outros. Francisco, a propósito de engenhocas, o Francisco ficou muito impressionado quando descobriu que existiam estações meteorológicas, não é? Sim. E não descansou enquanto não arranjou uma? Não. O que é uma estação meteorológica? Isto daqui faz parte destes objetos? Sim. Para que é que servem essas coisas, Francisco? Estes objetos aqui constituem a estação meteorológica. Neste caso, temos aqui o anemómetro e o catavento, servem para medir, neste caso, a direção e a velocidade do vento. Essa é a estação do André? O André também tem uma estação meteorológica. De quem é que são estes objetos? É de um amigo nosso, foi emprestado. Que ele emprestou. Ele emprestou-nos. Portanto, este sensor aqui serve para medir a precipitação, a chuva. A chuva cai aí, é um bocadinho como o vento, não é? Sim, é registado, depois escoa pela parte de baixo. Este sensorzinho aqui registra a temperatura. É um termómetro. Um termómetro, a temperatura e a umidade do ar.
Mas é um termómetro muito preciso, não é? Sim, não é sim. por acaso que ele tem esse formato, não é? sim. Não é daqueles termómetros que nós Sim, usamos. Olha, ainda agora estávamos a falar do termómetro do bebê, com a Carolina Patrocínio, não é desses, é um termómetro mesmo complexo. Eu sei que o Francisco já chegou também a fazer viagens, faz viagens como o André, para ir onde quer que haja ali um fenómeno de tempestade ou de tempo fora do comum, e já foi também aos Estados Unidos com muita curiosidade, não é? Como é que foi isso? Foi um dos sonhos que eu tinha. Foi uma coisa, digamos, foi a melhor experiência que tive na minha vida. Mas como é que isto aconteceu, Francisco? Andou a juntar dinheiro para fazer esta viagem? Sim, já desde pequenino, eu estava sempre a chatear a minha mãe e a minha tia para gravarem aqueles comentários desses fenómenos, tornados e furacões, que alguns até passavam na SIC, ainda tenho lá em VHS. E sempre foi uma admiração que eu tive pelo poder da natureza, portanto, pela destruição, porque quando somos pequenos não temos a noção de que a destruição é uma coisa má. Oh, Francisco, nós estamos agora a ver aqui um momento que foi registado pelo Francisco, se ouve em inglês, Sim. alguém a dizer, cuidado, vamos embora daqui, uma coisa desse género. Sim, foi no último dia que tivemos ali um tornado de fraca intensidade e curta duração. Aqui também estávamos debaixo de trovoada, basicamente a conduzir às escuras. Isto é o quê? Isto aqui são as imagens de satélite que íamos seguindo, acompanhando no veículo onde íamos. Atrás da tempestade. Sim, para termos uma ideia da zona onde queríamos chegar e onde poderíamos apanhar as melhores condições. Isto tudo sem esquecer a segurança, que é uma das coisas mais importantes, que apesar de nos arriscarmos... É preciso ter noção do sítio onde se está, porque é perigoso realmente, sim. não é? Porque em 5 minutos muita coisa pode mudar e infelizmente naquela experiência foi assim, o tornado formou-se ao pé de nós e tivemos que ir dali embora. Oh, Francisco, e estar com pessoas que fazem da vida isso, que têm mais experiência, até porque nos Estados Unidos há fenómenos do tempo, não é? Das condições meteorológicas muito mais severas do que cá, não é? Portanto, é um sítio onde há mais gente com mais informação. Sim. Os fenómenos cá, nesse caso, são em muito menor escala. São menos extremos, não é? Sim, menos extremos. Nos Estados Unidos é uma coisa, pronto, parece que é o dia-a-dia deles, porque chegam a ser milhares de pessoas atrás da mesma trovada, à espera de máquinas fotográficas na mão, à espera que aquilo vá compensar todo o esforço e toda a distância percorrida. Mas era aquilo que eu dizia também quando iniciei esta conversa, André, é que realmente, até pelos aparelhos que vocês têm aqui, tudo o que tem a ver com a meteorologia há, através dos satélites, quer dizer, os avanços tecnológicos têm trazido informação que aqui há décadas nem pensar nisso, não é? Mas apesar de tudo a natureza dá muitas voltas, não é? Não, Por mais que esteja previsto, de vez em quando lá vem uma surpresa. Não, é sempre, os casos extremos acabam por ser sempre uma surpresa. O resto, as previsões, há coisas mais banais, outras nem tanto. O que é que nos ajuda a melhorar esse tipo de previsões? É muitas vezes acessar informação, que em Portugal não é tanta como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm muito mais informação e muito mais informação gratuita. Nós em Portugal não temos tanta informação e tanta informação gratuita. Nós temos, por exemplo, era aquilo que eu dizia há bocadinho, temos uma imagem de radar de precipitação, que nós podemos seguir, mas tem um delay, ou seja, um atraso de meia hora. Ou seja, em meia hora já muita coisa pode ter acontecido. Para quem gosta mesmo e quem está no terreno. Ou seja, meia hora acaba por ser absurdo um bocado para nós que estamos no terreno. Porque se queremos seguir, temos que acompanhar a informação em tempo real. Uma coisa que também melhora são as estações meteorológicas. As estações meteorológicas acabam por melhorar a nível de previsão. Porquê? Porque nós temos que observar para poder corrigir o que está previsto. Nós achamos sempre que as previsões são muito falíveis. E diziam que ia chover e afinal fez sol. Olha, por exemplo, ontem teve um dia tão bonito e nós a pensamos que ia ficar chover, tudo muito escuro e de chuva, mas teve um sol muito bonito, pelo menos em algumas horas. Algumas zonas, sim, algumas horas. E algumas zonas mas também é preciso, eu acho que nós portugueses temos pouca cultura meteorológica. Ou seja, nós vimos o boletim meteorológico em 30 segundos, se tanto, e basta-nos saber que no norte chove, no centro está encoberto e no sul está sol. As coisas também não são bem assim. Acho que as pessoas
precisavam de aprofundar um porquê de no norte estar a chover ou porquê de no centro estar sol. Somos ignorantes, Somos não é? um pouco Somos ignorantes bocadinho. nesse Quer dizer, o sentido. André não, e o Não, Francisco não, não. Não, também é não só, sou. não posso usar este verbo, este tempo Sim, verbal aqui. Mas eu Não acho que nos sou. falta Eles curiosidade. não são. Nós, se calhar, somos todos um bocadinho. Não sei se há aqui alguém também fascinado Não, eu acho que nos falta pela um pouco de meteorologia. curiosidade. Acho que nos falta curiosidade. E as estações acabam por nos ajudar porque, às vezes, os modelos erram. E um modelo, quanto mais longe se prevê, mais erra. Se calhar amanhã tem um erro de 5%, mas depois da manhã já tem um erro de 15% e daqui a 3 dias já tem um erro de 20%. E são as estações meteorológicas que nos fazem, estas que nós temos, e as do Instituto de Meteorologia, principalmente, quer dizer que são oficiais e são mais robustas, que nos fazem corrigir esses erros, porque o modelo prevê, imagino que previa a temperatura de 35 graus, mas afinal esteve 38 ou 40. O que é que falhou naquele modelo? E é isso que tem que ser corrigido, e é para isso que as estações servem. E a meteorologia amadora, no caso, nós acabamos por fazer um pouco esse papel, ou aliás, gostaríamos de fazer, que é poder auxiliar, se calhar num momento de crise. Eu imagino que vos perguntam muito, olha lá, Não mas vai perguntam. mesmo chover? Sim. Mas achas mesmo É que vai haver recorrente. Eu, às trovoada? vezes basta sair à rua, está toda a gente a perguntar. E a partir de hoje, ó Francisco, a partir de hoje acho que ainda vão perguntar mais. É verdade. Não gostaram de ter aqui estes caçadores de tempestade? O Francisco até está desejoso de voltar aos Estados Unidos e de ir atrás de Ainda vou lá uns voltar. trovões ou de uns tornados um dia destes. Uma salva de palmas para eles. Obrigada por Obrigado. terem vindo.